acreditava isso, meu filho tão pequenininho, um passarinho sofrendo. Foi no hospital que Dom completou 4 e depois 5 meses de vida. Nesse tempo, tudo ganhou valor. O primeiro sorriso, o primeiro banho. Quentinho. Primeira vez que ele estava ali, que ele olhou pra gente e viu a gente de verdade, foi uma sensação incrível. A gente chorou muito, a gente agradeceu muito. Primeiro sorriso dele, depois de, 30 e poucos dias, foi maravilhoso. Hoje, os aplausos são para a força do Dom e também para a equipe do hospital, pelo empenho de cada um no final feliz dessa história. Saúde para esse corpinho, né? Muita. A seguir, a relação entre os grandes eventos e a propagação do coronavírus. As críticas de moradores e entidades que atuam nas favelas às operações policiais no Rio. I'm Agent Bell, this is my partner, Agent Stan. What happened? I'm going in there. I know every instinct is telling me to go in there, but you just... Maggie, I got something. The grenades. How many are left? None. I had husband. Who else? A lot of people made it out of that building because of you. Others. FBI, don't move. Loja fechada, ninguém sai de casa, mas você tem um comércio e não pode parar de vender. Por isso, se você tem conta PJ no Santander, a gente disponibilizou sem custo nenhum, por 3 meses, uma plataforma para você vender online e um sistema de gestão online para o seu negócio. Entre no link, faça o passo a passo e comece a vender pela internet agora mesmo. Sua loja vai estar fechada, mas o seu negócio não. A gente vai fazer de tudo, só não vai ficar parado. O que a gente pode fazer para cuidar melhor de você hoje? Santander. Amanhã, no Auto Smart. Ele reconhece pelo meu telefone celular os meus gostos, né? E preferências que eu tenho. Inovações para o multimídia. Drive. Imprecisão na manobra com câmbio automático. Quando a gente fala, a gente projeta uma idade. Quando usar máscara para dirigir. Tá com todo mundo aí? Os carros de 7 lugares ganham investimentos. Uma etapa de drift online. Fizeram a transição, estão descendo próximo do cone. É amanhã, depois do Jogo Rural. Pela primeira vez desde o início do surto, em dezembro, a China não teve nenhum novo paciente sintomático do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o país registrou 28 casos da doença, todos sem sintomas. Já a Índia bateu o recorde de novos casos. Foram mais de 6.600 em um único dia. Apesar disso, o governo segue com a reabertura gradual do país, que tem mais de 130 mil casos e quase 3.900 mortes. Depois de 2 meses fechada, a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, vai reabrir as portas amanhã. Só 50 pessoas vão poder entrar por vez, com máscara e distância de 2 metros entre uma e outra. Quem tiver febre ou sintoma de infecção vai ser barrado. A Basílica é um dos locais mais sagrados do cristianismo e foi fechada pouco antes da Páscoa. A Espanha vai reabrir as fronteiras para turistas estrangeiros em julho. O governo também anunciou que a partir de segunda, Madrid e Barcelona vão permitir refeições ao ar livre e reuniões de até 10 pessoas. A Espanha é o 5º país mais afetado pela pandemia, com 235 mil casos e 28 mil mortos. No início do mês, começou a relaxar um dos isolamentos mais rigorosos da Europa. A pandemia cancelou a maior parte dos eventos num dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. O fim de semana prolongado do Memorial Day marca o início da temporada de verão no país, que tem quase 100 mil mortes pela Covid-19. Parques, praias e locais públicos estão com entrada limitada e todos têm que respeitar o distanciamento social. Segundo uma pesquisa da Imperial College de Londres, metade dos estados americanos ainda não conseguiu controlar a disseminação do vírus. Cidades que já estão na fase de reabertura da economia têm o desafio de impedir novos surtos de Covid-19. Pesquisadores acreditam que a chave
Pode-se evitar o que chamam de eventos de supercontágio. Nos lugares onde o novo coronavírus foi controlado, a vida vai poder voltar a ser parecida com o que era antes, mesmo sem uma vacina? Cientistas dizem que sim, com medidas de distanciamento social e máscaras, claro, mas com escolas, lojas e restaurantes abertos. Isso se pudermos evitar as grandes aglomerações. Assim, a taxa de infecção permaneceria a um nível administrável pelos sistemas de saúde. O infectologista Dean Winslow, da Universidade de Stanford, explica que os cientistas conseguiram mostrar como um jogo de futebol na Itália, uma festa na Alemanha ou um carnaval nos Estados Unidos no início do ano foram responsáveis por centenas, milhares de contaminações. Um estádio lotado é um exemplo. Uma pessoa contaminada espalha o vírus para quem está ao redor. Os gritos podem lançar gotículas ainda mais longe, que permanecem no ar mais tempo. Viu? Uma superfície contaminada é tocada por centenas, milhares de outras pessoas. Fedorenta! Acontece em grandes cerimônias religiosas, em festas e em convenções. O matemático Michael Small, professor da Universidade da Austrália Ocidental, criou um modelo que simula a transmissão do vírus. Ele diz que umas poucas pessoas contaminadas em um show de música, por exemplo, podem causar Corre, boneco. Corre dela. Esses eventos vai ser essencial. Nova York foi a cidade Eu mais fazendo agora. atingida dos Estados Unidos pela Covid-19. Mas os cientistas não encontraram aqui um grande evento que tenha sido responsável pela explosão no número de contaminações, mas talvez nem fosse preciso. O metrô agora está quase sempre assim, praticamente vazio. Mas vamos lembrar como é que era isso aqui antes da pandemia? Bem parecido com um evento de supercontágio, não? O professor Winslow diz que os governos também vão ter que encontrar saídas para o transporte público e que, acertadamente, os grandes eventos serão os últimos itens dos planos de reabertura. Numa reunião com representantes das polícias civil e militar, da Anistia Internacional e de entidades de direitos humanos, o governador do Rio, Wilson Witzel, pediu que a polícia evite operações durante ações sociais e serviços humanitários bem frequentes nessa pandemia. A violência no Rio de Janeiro tem nome. Essa semana as vítimas foram João Pedro e Rodrigo, dois jovens inocentes de 14 e 19 anos mortos pela polícia. Quem perde os pais é órfão. A dor que o Neilton e a Verônica sentem não tem nome. Meu filho era querido, pode perguntar muito os professores da escola, eles estudavam. O menino sempre me deu orgulho. Me deu orgulho. E eu tenho certeza que lá na frente ele ia me dar mais orgulho ainda. Mas interromper o sonho do meu filho. João Pedro estava em casa, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Rodrigo buscava uma cesta básica distribuída em uma ação social no Morro da Providência, centro da cidade. As pessoas estão tentando se proteger de um vírus invisível, mas mesmo tentando se proteger desse vírus invisível, ficando dentro de casa, muita gente corre o risco de ser atingida dentro de casa. A gente não tem nenhuma outra ação robusta, significativa, nesse momento, para responder às demandas que a população tem em relação a questões sociais, em relação à questão de renda. E aí a gente assiste essa semana esse processo de operações policiais que, na verdade, assim, qual foi o saldo positivo disso? Nenhum. Depois das operações que mataram dois jovens, o governador Wilson Witzel orientou as polícias a evitarem outras operações em favelas durante ações sociais, como as que distribuem cestas básicas. Mas ele não determinou como as polícias devem agir nesse momento. Uma ação que corre no Supremo Tribunal Federal pretende regulamentar as ações policiais aqui no estado do Rio de Janeiro. As operações policiais, elas são o principal instrumento de ação pública na área de segurança aqui no Rio de Janeiro. Historicamente, elas são feitas de forma improvisada e muito pouco transparente, além de ter resultados muito violentos. A Constituição Federal, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o Código de Processo Penal, todos já estabelecem parâmetros e protocolos para a ação policial e para o uso da força. E o que a gente pode ver é que esse tipo de ação está
completamente fora da lei, fora do protocolo. Um policial só pode atirar quando a vida de alguém está em risco ou a vida dele. Além de não termos políticas públicas efetivas nesse país, naquilo que se refere à segurança pública, nós não temos uma estrutura, uma arquitetura, nacionalmente falando, que consiga linkar essas três esferas de poder. As agências federais, que têm que dar resposta ao direito de segurança, as agências estaduais e os municípios. A gente não consegue linkar essas três esferas de poder público. A lógica por trás da guerra às drogas, né, está nos levando a números absurdos que não são aceitos em lugar nenhum do mundo. Né? E, em alguns momentos, há, né, danos que na guerra são chamados danos colaterais. Né? E que já houve momentos em que as autoridades defenderam. Nós, enquanto sociedade, não podemos aceitar danos colaterais, nem podemos aceitar que a polícia, para cumprir a legislação sobre drogas, né, mate ao invés de prender. O Palácio do Planalto não comentou as críticas sobre a falta de uma política nacional de segurança. O Fantástico de amanhã traz novas informações sobre a ação da polícia que terminou com a morte do adolescente de São Gonçalo. O que exatamente aconteceu com o menino João Pedro, morto esta semana durante uma operação policial no Rio de Janeiro? Olha aqui, pelo amor de Deus! Enquanto parte da população se isola para vencer a pandemia, jovens usam as ruas vazias como pista de corrida. Você vai ver amanhã um racha difícil de acreditar. Vai, mãe, não deixa dentro do carro, pisa tudo, mãe! Pisa tudo! Ô, gente! O flagrante de um bandido que rouba vítimas há mais de 10 anos. A arma escondida num simples café. Imagens de satélites denunciam a escalada dos crimes ambientais no Brasil. Um relatório inédito mostra o antes e o depois de todas as áreas desmatadas no país e comprova 99% desse desmatamento foi ilegal. A pandemia de Covid no Brasil faz os riscos de se recomendar um medicamento sem comprovação científica até para os casos mais leves da doença. A orientação do Ministério da Saúde prevê o acompanhamento do paciente por eletrocardiograma. Mas se o paciente não está internado, como é que esse eletrocardiograma vai ser feito? Isso é possível lá nos confins do Brasil? O que o mundo precisa? De carinho, de abraço. Tem gente que sente uma falta danada do contato com outra pessoa. E a ciência explica por quê. Físico, químico, da pele. Como ele olha pra mim, ó. É cada ideia. Olha, não sei não, viu? Criatividade é fantástica. Ele tem tanta certeza que olha como ele olhou pra mim e deu risada, esse sujeito. Tá vendo? A seguir, Tá vendo? mensagens trocadas por Jair Bolsonaro Carência, meu e filho, o carência ex-ministro dói. Sérgio Moro mostram que horas antes da reunião de 22 de abril, o presidente já havia decidido mudar o comando da PF. Assim como as imagens divulgadas pelo STF, a conversa indica que os avisos de Bolsonaro sobre interferências eram dirigidos a Sérgio Moro. A assessoria do ministro da Defesa afirma que ele aprovou a nota de protesto do ministro Augusto Heleno sobre a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro para uma investigação. Os maiores sucessos do cinema. Você vê no Amazon Prime Video por R$ 9,90 por mês. Tá em casa, tá na Amazon. O mundo entrou em guerra. Uma guerra difícil contra um inimigo invisível e mortal. Mas, como baianos que somos, fomos à luta com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas UPAs pelo estado ao coronavírus. Separamos hospitais para os atendimentos. Norte, sul, centro, oeste, capital e interior. Dobramos o número de leitos. Investimos em equipamentos. Apoiamos nossos heróis. Ajudamos quem mais precisa com a conta de água e vale alimentação. E vimos a solidariedade chegar em todo canto. Vestimos nossas máscaras. Descobrimos a importância
mensagens trocadas pelo presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Justiça Sérgio Moro, divulgadas agora há pouco pelo jornal O Estado de São Paulo, confirmam que horas antes da reunião de 22 de abril, o presidente já havia decidido trocar o comando da Polícia Federal. As mensagens corroboram a versão do ex-ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. As mensagens de WhatsApp estão no inquérito que está no Supremo Tribunal Federal e que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Segundo o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente queria ter acesso a informações sobre inquéritos que tramitam na Polícia Federal. Essa troca de mensagens entre o presidente Bolsonaro e o então ministro Sérgio Moro aconteceu no dia 22 de abril, horas antes da reunião ministerial. Essa reunião foi gravada pelo Palácio do Planalto e divulgada ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. No dia 22 de abril, às 6h26 da manhã, o presidente afirma: Moro, Valeixo sai nessa semana. Em seguida, o presidente diz: isto está decidido. E completa: você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex officio. O presidente estava se referindo ao então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O então ministro Sérgio Moro respondeu essas mensagens 11 minutos depois, às 6h37 da manhã. Moro escreveu: presidente, sobre esse assunto precisamos conversar pessoalmente. Estou à disposição para tanto. A conversa termina aí. As mensagens deixam claro que, diferentemente do que o presidente Jair Bolsonaro vem dizendo, ele já havia decidido trocar Maurício Valeixo poucas horas antes da reunião ministerial. A demissão do então diretor-geral foi publicada no Diário Oficial 2 dias depois dessa troca de mensagens e da reunião. A troca de mensagens reforça as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que na reunião do dia 22 de abril, o presidente se referia à Polícia Federal ao falar que ia interferir. As mensagens também contrariam o que vem dizendo o presidente Bolsonaro de que foi Valeixo quem pediu para deixar o cargo. Ontem, depois da divulgação do vídeo, Bolsonaro falou aos jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada e voltou a dizer que não interferiu na troca de comando da Polícia Federal. O senhor Valeixo, dia muito, vinha falando que queria sair na véspera da coletiva do senhor Sérgio Moro, dia 24. O senhor Valeixo fez uma videoconferência com os 27 superintendentes do Brasil, onde disse que iria sair. Bem diferente do que está registrado na troca de mensagens na manhã do dia 22 de abril, quando o presidente escreveu a Moro dizendo: Moro, Valeixo sai nessa semana. Em seguida, o presidente diz: isto está decidido. Essas mensagens reveladas hoje são mais um indício da tentativa de Bolsonaro de intervir politicamente na PF. Num dos trechos mais importantes do vídeo da reunião ministerial divulgado ontem, analisado pelo Jornal Nacional, o presidente se queixa de não receber informações e avisa aos ministros que vai interferir. E nesse momento, ele olha em direção ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, a quem na época estava subordinada a Polícia Federal. As suspeitas de interferência vieram à tona 2 dias depois da reunião ministerial e bem antes da divulgação do vídeo. No dia 24 de abril, ao anunciar sua saída do governo, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, relatou de forma muito clara o motivo: o acesso ilegal que Bolsonaro queria ter a relatórios de inteligência da Polícia Federal, ou seja, promover uma interferência política no maior órgão de investigação do país. Moro detalhou essa intenção do presidente ao explicar por que a troca do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, o levou a sair do cargo. Por que trocar? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa de contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e
e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. No mesmo dia, em pronunciamento, Bolsonaro admitiu que pedia a Moro relatórios diários da Polícia Federal. Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Ao analisar o vídeo, divulgado ontem pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, fica clara uma preocupação do presidente ao longo da reunião: ser surpreendido com notícias. Bolsonaro reclamou da falta de informações que ele julgava que deveria receber, demonstrando sua insatisfação com os relatórios de inteligência que Polícia Federal, Forças Armadas e ABIN fornecem à presidência. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Bolsonaro fez a cobrança mais de uma vez. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. Embora o presidente negue que tenha falado em interferir especificamente na Polícia Federal na reunião ministerial do dia 22, esse trecho da reunião mostra claramente que, ao falar em interferir, Bolsonaro se referia diretamente ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, cuja pasta comanda a PF. Foi justamente no momento em que o presidente dizia que não podia ser surpreendido com notícias. Repare que na hora que fala que vai interferir, Bolsonaro olha para sua esquerda, justamente onde Sérgio Moro está sentado. Veja na imagem mais aberta a posição de cada um na mesa. À esquerda de Bolsonaro está o vice-presidente Hamilton Mourão e ao lado dele, Sérgio Moro. O presidente olhou na direção do então ministro da Justiça. Ainda quer dizer que não foi. O recado de que ia interferir. Foi interferir? No final, pô. Em nota, ainda quer dizer que não foi com o cara? E fica claro que o presidente se referiu diversas vezes ao então ministro da Justiça, inclusive com direcionamento de olhares, quando repetia que iria interferir. O vídeo afasta, portanto, qualquer interpretação que queira dizer que a referência era a outro ministro. Além disso, as ações tentadas pelo presidente desde agosto de 2019 e efetivadas na segunda quinzena de abril afastam qualquer dúvida sobre os motivos para fazer trocas na PF. Ainda de acordo com o advogado, fica claro na gravação que o presidente da República quer usar a PF, especialmente a Superintendência do Rio de Janeiro, como um instrumento para obter informações privilegiadas, em especial as que poderiam causar surpresa, inclusive sobre operações policiais, como ele mesmo disse na reunião de ministros. Vale lembrar que o vídeo da reunião ministerial é apenas um dos elementos de prova indicados pelo ex-ministro Sérgio Moro, que podem confirmar suas declarações. Todas as diligências efetuadas no âmbito do inquérito 4831 têm confirmado as afirmações de Sérgio Moro. Em nota, o Palácio do Planalto disse que não irá comentar. Investigadores ouvidos pelo Jornal Nacional entendem que essa imagem, que mostra Bolsonaro olhando para Moro, é um forte elemento de contradição do presidente. Afirmam que, se a preocupação de Bolsonaro ao falar em interferir era com sua segurança pessoal, não fazia sentido olhar para Moro, que chefiava a Polícia Federal. Eles também entendem que essa imagem reforça outra prova em que há clara menção da PF, a mensagem enviada por Bolsonaro a Moro. Para provar a tentativa de interferência política na PF, Moro mostrou uma conversa por aplicativo que teve com o presidente, um dia após a reunião ministerial. Nela, Bolsonaro encaminha uma notícia para Moro sobre investigação da Polícia Federal sobre deputados bolsonaristas e diz: mais um motivo para a troca. Neste outro trecho do vídeo, é possível ver a contradição no depoimento do ministro da Secretaria de Governo. Luiz Eduardo Ramos disse que, ao mencionar a troca da segurança no Rio de Janeiro, o presidente se referia à sua segurança pessoal e não à superintendência da PF no Rio, e que a declaração do presidente ocorreu a título de exemplo. Se ele não estivesse satisfeito com sua segurança pessoal realizada no Rio de Janeiro,
ele trocaria inicialmente o chefe da segurança e, não resolvendo, trocaria o ministro e, nesse momento, olhou em direção ao ministro Heleno. O vídeo mostra que Bolsonaro não olhou em direção ao ministro Heleno neste momento. Já tentei trocar gente da segurança nossa no janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Nessa imagem é possível ver que o presidente diz isso olhando para frente e não para Heleno, que estava sentado à direita de Bolsonaro, nessa cadeira. Augusto Heleno é o ministro responsável pela segurança do presidente e de sua família. Apesar de Bolsonaro dizer que estava reclamando que não conseguia fazer mudanças em sua segurança pessoal, menos de um mês antes da reunião ministerial, houve sim mudanças na equipe de segurança e até a promoção do coronel André Laranja, que era o diretor que cuidava da segurança presidencial. André Limão, André Pera. A OAB cobrou hoje explicações para a afirmação do presidente Bolsonaro de que tem um sistema próprio de informações, o que é ilegal. O presidente não explicou ao que se referia quando falou sobre um sistema particular de inteligência. Com um palavrão, listou familiares que não gostaria de ver prejudicados. Ao final, disse também com um palavrão que não iria esperar seus familiares e amigos serem prejudicados. Que antes disso, trocaria alguém da segurança na ponta da linha. Ou se não conseguisse, trocaria o chefe ou o ministro. Em cima de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Certo? O tempo todo a me atingir mexendo com a minha família. Após a divulgação do vídeo e suas repercussões, Jair Bolsonaro deu uma entrevista no Palácio da Alvorada. Diz que por meio de amigos policiais civis e militares no Rio de Janeiro, descobriu algo que estava sendo armado contra ele. Mas não explicou o que descobriu, nem quando e em quais circunstâncias recebeu essas informações. Também não disse sobre qual investigação estava se referindo. Bolsonaro afirmou que havia possibilidade de busca e apreensão nas casas de filhos dele. De acordo com o presidente, provas seriam plantadas contra eles. O presidente atribuiu as supostas ameaças aos familiares ao governador do Rio, Wilson Witzel, a quem acusou de querer destruir a ele e a família. Sabiam do problema do governador? Ele tá. Ele tá. Ele já viu que ele não tem mais saída. Ele tá, ó, doido. Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei, graças a Deus, tenho amigos policiais civis e policiais militares no Rio de Janeiro, que estavam sendo armados para cima de mim. Moro, eu não quero que me blinde. Você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Nunca tive sucesso para nada. Após a fala do presidente, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que não cabe também ao ministro da Justiça obstruir investigações da Justiça Estadual, ainda que envolvam supostos crimes dos filhos do presidente. As únicas buscas da Justiça Estadual que conheço deram-se sobre um filho e um amigo em dezembro de 2019 e não cabia a mim impedir. A lei é clara. A Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão da Presidência da República, é uma instituição de Estado. Não pode ter vinculações pessoais nem políticas. Ou seja, nenhum presidente pode ter um aparato pessoal, particular de informação. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, cobrou explicações de Bolsonaro. O presidente deve sérias explicações à nação sobre esse sistema paralelo de informações que diz possuir, que aparentemente tem sido usado para vazar investigações em curso sobre sua família e amigos. Se ferrou. O uso da função pública para interesses particulares. Ele se ferrou e ferrou com mais um bocado de gente. Da impessoalidade e da moralidade. Este jurista o povinho puxa saco dele. Vai cair tudo. Paralelo de obtenção de informações traz preocupações e pode ser ilegal. A declaração do presidente, ela suscita algumas preocupações. Primeiro, em relação a que tipo de informação tem chegado até ele. Há informações
que não podem ser disponibilizadas nem mesmo para o presidente da República, como, por exemplo, uma investigação da Polícia Federal, um inquérito que é feito em sigilo. Outra preocupação é que essas redes particulares, ou esse sistema particular de informação, ele não substitua sistemas oficiais, os canais oficiais de informação do presidente. Esse é um risco na medida em que os sistemas vigentes oficiais, eles têm não só protocolos, como também eles têm os seus próprios sistemas de controle, para que os métodos de obtenção de informação sejam sempre legais. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão analisando a possibilidade de processar o ministro da Educação, Abraham Weintraub. No vídeo da reunião ministerial, Weintraub diz que, por ele, botava os ministros do Supremo na cadeia. Olha o que ele fez, amor. O primeiro alerta veio na decisão do ministro Celso de Mello, que Chamou levantou todos de o vagabundo. sigilo do vídeo da reunião presidencial. O ministro escreveu: descoberta fortuita de prova da aparente prática pelo ministro da Educação de possível crime contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Havendo assistido à exibição integral do vídeo, constatei casualmente a ocorrência de aparente prática criminosa que teria sido cometida pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que no curso da reunião assim se pronunciou. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Imagina. Começando no STF. Se lascou. E é isso que me choca. Quem vai é ele. É só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado se exaltou, aqui, ficou mas eu não vim exaltado. para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. O decano do STF, Celso de Mello, considerou que a fala de Weintraub com ofensas aos integrantes da corte pode ser enquadrada como crime contra a honra, previsto no Código Penal. Essa gravíssima aleivosia, perpetrada por referido ministro de Estado, consubstanciada em discurso contumelioso e aparentemente ofensivo ao patrimônio moral dos ministros da Suprema Corte Brasileira, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, externada em plena reunião governamental ocorrida no próprio Palácio do Planalto, que contou com a presença de inúmeros participantes, põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra, como crime de injúria. De acordo com o Código Penal, no caso de crimes como injúria, calúnia e difamação, a iniciativa de uma eventual ação na Justiça tem de vir da pessoa ofendida. Quando ele diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal são vagabundos, ele se dirige a um grupo específico de pessoas que ele sabe quem são, que todos nós sabemos quem são, de modo que afeta a honra objetiva e subjetiva dos ministros, ou seja, a forma como a sociedade os vê e a forma como eles se veem, e pratica em tese os crimes de difamação e injúria, podendo ser processado diretamente por cada um dos ministros do Supremo que se sentiu ofendido e também pelo Procurador-Geral da República, se for provocado. Além de considerar que Weintraub pode ter cometido Lógico que os caras não vão deixar isso as declarações do ministro assim, da Educação a todos os ministros do Supremo. O Jornal Nacional consultou alguns deles que disseram que estão analisando a possibilidade de entrar com uma ação contra Weintraub. Em uma entrevista por telefone, o ministro Marco Aurélio classificou a fala como imprópria. Ele pessoalmente não considera que é caso de ação penal, mas disse que se fosse o presidente, teria demitido o ministro. Eu só posso atribuir um arrobo de retórica, né? E cabia ao dirigente da reunião exercer o poder de polícia, evidentemente cortando a palavra dele e dizendo que a palavra em si era imprópria. Se estivesse ocupando a cadeira de presidente da República, evidentemente não teria o estilo do presidente. Eu pediria a ele para pegar o boné e ir para casa. Eu acho que, principalmente como ministro da Educação, ele ficou numa situação muito ruim. Que educação é essa? certeza. Nem o ministro Weintraub quiseram se manifestar.
A revelação de que o ministro do Meio Ambiente pretendia aproveitar a tranquilidade que a cobertura da imprensa na pandemia permitia para mudar normas e condutas chocou ecologistas e ambientalistas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Só Salles, fizeram porcaria nessa ao reunião. presidente Bolsonaro que o momento era propício para passar reformas infralegais sem força de lei. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação e simplificação. Grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive de meio ambiente. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. O ministro falou por pouco mais de 3 minutos, o suficiente para receber críticas de entidades que defendem o meio ambiente. Ele deseja para a pasta ambiental na verdade, antiambiental. Né? Na verdade, o que ele quer é avançar com a desregulamentação e o controle ambiental para ampliar o benefício a criminosos. É isso que está por trás. E é isso que ele deixa claro ali. Mudanças na legislação que são em benefícios de alguns poucos, em detrimento do recurso que é de todos os brasileiros, jamais passará em branco. A fala do ministro Ricardo Salles é para deixar qualquer cidadão brasileiro revoltado. Um governo como esse, que defende a ilegalidade como estratégia de atuação, exige cada vez mais da sociedade como um todo e da imprensa também um papel crucial de não deixar essa boiada passar. Na reunião, o ministro deu um exemplo. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais da Polícia Civil Pública no Brasil inteiro contra a medida. Um dos ecossistemas mais ricos do mundo e também um dos mais ameaçados. Hoje, resta apenas 1/10 do que era a Mata Atlântica na época do descobrimento do Brasil. Na Mata Atlântica estão 70% dos brasileiros. Dependemos exclusivamente da floresta, do que resta dessa floresta, para que a gente tenha água. Né? Como você vai acabar com os rios que recarregam os lençóis freáticos, que tem hoje as áreas de abastecimento das cidades? O despacho publicado no Diário Oficial da União no dia 6 de abril permitiu o cancelamento de multas ambientais por desmatamento e incêndios provocados em áreas preservadas. O ato foi considerado por ambientalistas como uma espécie de anistia a produtores agrícolas que haviam ocupado ilegalmente a Mata Atlântica. O diretor da SOS Mata Atlântica disse que é a primeira vez que a instituição entra na justiça contra o despacho de um ministro. Entramos em 17 estados e em Brasília contra o despacho do ministro que tira a proteção das margens dos rios, cria uma anistia e impede que se faça a restauração, mesmo daqueles proprietários que declararam que tinham interesse no seu cadastro ambiental rural. Então, é um escândalo e aí o ministro se autodenunciou e a gente está agora com a ação mais firme do que nunca. A gente está vivendo o maior desmatamento do país dos últimos 10 anos, com tendência de se tornar o maior dos últimos 15 anos, e isso não é só na Amazônia, isso é no país inteiro. Em nota, o ministro Ricardo Salles disse que sempre defendeu desburocratizar e simplificar normas em todas as áreas com bom senso e dentro da lei. E que o emaranhado de regras irracionais atrapalha investimentos, a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Agora há pouco, na reportagem sobre o olhar do presidente para o ex-ministro Sérgio Moro, citamos o depoimento do ministro Luiz Eduardo Ramos, que declarou que o presidente havia olhado para outro ministro, Augusto Heleno, e não para Moro. Procuramos o ministro Luiz Eduardo Ramos para saber por que ele disse que o presidente olhou para Heleno, já que o vídeo mostra que isso não aconteceu. Em nota, Ramos disse que o processo foi judicializado e que prestará todos os esclarecimentos necessários à Justiça. Em outro momento, na reunião, o presidente Bolsonaro citou a troca de comando no Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que, segundo ele, vinha embargando obras com frequência.
É um exemplo da interferência. Eu acho que o Bolsonaro não está nem pelo conseguindo presidente, dormir nesse mais. caso, para atender a interesses de um empresário. Com esse caso na mente. Na reunião, o presidente reclamou da burocracia do IFAM, instituto vinculado à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, e contou como agiu quando um empresário e apoiador reclamou do embargo de uma obra. E assim nós devemos agir. Como estava discutindo agora, IFAM, está lá vinculado à cultura. Eu fiz a cagada em escolher, não As escolher palavras que ele uma fala. pessoa que tivesse também outro perfil. Uma excelente pessoa que está lá, tá? Mas tinha que ter outro perfil também. IFAM para qualquer obra do Brasil. Compara do Luciano Hang. Encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô. Para a obra. O que tem que fazer? Alguém no IFAM que resolva o assunto. E assim nós temos que proceder. O empresário citado por Bolsonaro no vídeo da reunião já fez diversas reclamações em redes sociais sobre o excesso de burocracia. No ano passado, em uma delas, ele se queixou sobre uma obra no Rio Grande do Sul. No vídeo, publicado no dia 7 de agosto de 2019, o empresário fala sobre a construção de uma loja em Rio Grande. Há 15 dias passados, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, veio aqui e encontrou fragmentos como esse, na obra. Olha só os fragmentos que encontrou na obra. Eu não sei se é louça portuguesa, se é louça lá da Oxford de Santa Catarina, ou de repente alguém que morava aqui, até de repente pode ser de um índio, até pode ser. Agora, parar uma obra, funcionários aqui parados, e nós não sabemos quando vamos começar, é um absurdo. No mesmo dia, o IFAM explicou em nota a situação. Informou que a obra da empresa Avan, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, não foi embargada pelo IFAM. A paralisação foi recomendada pela empresa de consultoria em arqueologia contratada pela própria Avan. A empresa assumiu a responsabilidade de autolicenciar-se junto ao IFAM, o que significa suspender por livre iniciativa as atividades, caso fossem identificados sítios arqueológicos. Em casos de achados arqueológicos, a paralisação das atividades deveria ocorrer apenas no local do achado, não implicando, portanto, embargo total da obra. Quem comandava o IFAM era Kátia Santos Bogeia, nomeada ainda em 2016. Ela foi exonerada em dezembro do ano passado, 4 meses após a queixa do empresário. No dia 11 de dezembro de 2019, saiu a nomeação de Luciana Rocha Feres para a presidência do órgão, mas no dia seguinte foi anulada. 19 dias depois da reunião, em 11 de maio, o governo nomeou Larissa Rodrigues Peixoto para a presidência do órgão. Ela é servidora do Ministério do Turismo há 11 anos. Ontem, depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, a Sociedade de Arqueologia Brasileira emitiu uma nota. Afirmou que insinuar a flexibilização de qualquer procedimento ligado ao licenciamento ambiental ou diminuir o patrimônio arqueológico brasileiro a cocô petrificado de índio significa não só descumprir a Constituição Federal, acordos internacionais e demais legislações vigentes. Mais do que isso, trata-se de um ataque ao patrimônio arqueológico brasileiro. A diretoria da Avan informou que a obra de Rio Grande não está embargada, mas agora, por causa da pandemia, está suspensa até a situação se normalizar. A reunião com os ministros tinha como objetivo, inicialmente, discutir o programa Pró-Brasil e a recuperação econômica e social do país após a pandemia. Mas, na prática, não foi isso que se viu. A reunião ministerial do dia 22 de abril foi numa sala do 3º andar do Palácio do Planalto, o mesmo onde fica o gabinete do presidente da República. Foi o 7º encontro de Jair Bolsonaro com os ministros em 2020. No primeiro ano de governo, as reuniões chegaram a ser semanais e depois quinzenais. Historicamente, essas reuniões são cercadas por uma forte liturgia. A posição de cada um na mesa segue uma regra do cerimonial da presidência da República. Ao lado do presidente devem estar o vice e o ministro da Casa Civil, que é a pasta mais antiga. E esse critério segue na definição dos outros lugares, a ordem de criação dos ministérios, intercalando direita e esquerda.
No dia 22 de abril, Sérgio Moro estava ao lado de Hamilton Mourão, porque o Ministério da Justiça é o segundo mais antigo. É por causa dessa regra que os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, sentam distantes do presidente. O presidente Jair Bolsonaro rebatizou as reuniões ministeriais com o nome de Conselho de Governo. Na do dia 22 de abril, a única formalidade que o presidente seguiu foi a marcação dos lugares. O tema da reunião, o programa Pro Brasil, se perdeu ao longo do encontro. Outro assunto de importância e gravidade, o combate à pandemia do coronavírus, teve espaço numa rápida fala do então ministro da Saúde, Nelson Teich. Fora isso, sobraram palavrões, ameaças, polêmicas ideológicas e preocupações pessoais do presidente, como a possível interferência na Polícia Federal. Bolsonaro cobrou que os ministros o defendessem publicamente quando ele fosse criticado. Reclamou da falta de informações do setor de inteligência, misturou família, filhos e amigos, falou em armar a população para defender a liberdade. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou mal de Brasília, queria colocar na cadeia os ministros do Supremo. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, falou em pedir prisão de governadores e prefeitos. O do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu a criação de uma baciada de medidas para tornar mais brandas as regras de proteção ambiental. Paulo Guedes, da Economia, falou que o Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. Eram tantos assuntos que o ministro Braga Neto pediu várias vezes para os ministros serem breves. E no fim da reunião... Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão não termino. No dia 13 de maio, depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão e sugeriu que o vídeo da reunião fosse divulgado para mostrar a tentativa de interferência na Polícia Federal, Bolsonaro chegou a dizer que não vai mais fazer reunião ampliada de ministros. Eu decidi, não teremos mais reunião de ministros. Eu vou ter uma vez por mês, uma reunião de ministros de manhã, bandeira nacional, um café liberado. O resto, vou tratar individualmente com cada ministro, para evitar esse tipo de problema. Para o ex-chefe do Gabinete Civil do governo Fernando Henrique, reuniões ministeriais servem para alinhar diretrizes de governo, apresentar balanços do que está sendo feito. Clóvis Carvalho disse que a de Bolsonaro, em 22 de abril, revela que o tema era o que menos importava. Não deu a impressão de ser uma reunião de trabalho. Embora tivesse ali uma pleia de uma coleção de gente super importante, né? Efetivamente, o ministro não pode se colocar dessa forma. Não é por ritual, é por postura adequada da autoridade. Tá certo? Um chefe não pode falar assim com seus subordinados. Se olhasse, às vezes, tirasse uma ata daquela reunião, como promemória, não sei o que é que estaria ali como efetivamente decisão, caminho, rumo a seguir ou coisa do tipo. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Portinhas, explica que seguir a liturgia em reuniões oficiais não é uma mera formalidade, mas um registro de que não se trata de um encontro de amigos. É importante a gente mencionar que ali são pessoas discutindo o futuro do país, mas essas pessoas não são simplesmente pessoas, elas representam instituições. Quando todos os ministros se juntam numa mesma sala para discutir o Brasil, é importante que eles tenham como foco as políticas nacionais, né, o Estado brasileiro, o seu papel diante da população, e não foi isso que se viu. O que se viu foram pessoas conversando quase que como se estivessem em um botequim, falando das suas opiniões sobre realidades específicas, e não sobre a realidade nacional, não sobre todos os problemas que são gravíssimos que o país enfrenta na atualidade, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve se manifestar sobre o conteúdo do vídeo da reunião ministerial na semana que vem. O inquérito que apura se o presidente tentou interferir na Polícia Federal terá uma nova fase de depoimentos nos próximos dias. Paulo Marinho vai ser ouvido na próxima terça-feira na Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.
será o terceiro depoimento do empresário. O primeiro no inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na polícia. Paulo Marinho disse que um delegado da PF avisou com antecedência o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente, sobre a deflagração da Operação Furna da Onça. A operação prendeu diversos deputados estaduais no Rio em novembro de 2018. Flávio não era alvo da operação, mas o então assessor dele, Fabrício Queiroz, investigado no caso das chamadas rachadinhas, já era citado. Segundo Paulo Marinho, o atual chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro, Miguel Ângelo Braga Grilo, estava no encontro com o delegado responsável pelo vazamento da operação, na porta da Superintendência da Polícia Federal no Rio. A PF também vai ouvir Miguel Ângelo, na quarta-feira, em Brasília. A partir dos depoimentos, a Procuradoria-Geral da República vai avaliar se o caso tem conexão com as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e se deve ser investigado no mesmo inquérito. Na semana que vem, o Procurador-Geral, Augusto Aras, vai analisar a necessidade de novas diligências. Ele ainda tem que decidir sobre 3 notícias-crime apresentadas por partidos e parlamentares, que pedem que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido, além da busca e apreensão do celular dele e do filho Carlos Bolsonaro para perícia. Não há prazo para isso. Ontem, Augusto Aras recebeu a íntegra do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril e disse que vai se manifestar até o fim da semana que vem. Terminada a investigação, caberá ao PGR decidir se apresenta ou não denúncia contra o presidente. Em caso de denúncia, a Câmara dos Deputados ainda precisa autorizar o STF a julgar a abertura de ação penal contra Bolsonaro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro não comentou o conteúdo do vídeo e voltou a provocar a aglomeração. De máscara, Bolsonaro foi numa padaria em Brasília no fim da tarde. Tirou fotos e cumprimentou pessoas com a mão, mais uma vez desrespeitando as orientações das autoridades sanitárias. Ele tá demais, esse homem. À noite, o presidente comeu um cachorro-quente na rua em meio a vaias e aplausos. Enquanto se alimentava, deixou a máscara abaixo do queixo e usou o antebraço para se limpar. Botou Mas é nojento, viu, esse homem? Em seguida, com o mesmo braço, começou a cumprimentar mais pessoas. E depois voltou a levar a mão na boca. Meu Deus. A assessoria do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou hoje que ele teve conhecimento da nota divulgada pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ontem, antes da publicação. E que ele concordou com a emissão da nota por se tratar do celular do presidente da República, que é um assunto de segurança institucional. Ainda de acordo com a assessoria, o ministro da Defesa, Azevedo e Silva, está preocupado com a harmonia e independência entre os poderes, princípio fundamental da Constituição Federal, que, segundo a nota do ministro da Defesa, deve ser uma via de mão dupla. Na nota divulgada ontem, o ministro-chefe do GSI afirmou que uma decisão favorável à apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. A declaração provocou reação de entidades civis e de parlamentares. O ministro Celso de Mello é o relator do inquérito que investiga denúncias de que Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal. E nessa condição, ele cumpriu uma formalidade. Solicitou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre um pedido feito por partidos para apreender os celulares de Bolsonaro e de um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. Daqui a pouco, a previsão do tempo pelo Brasil. Vontade de comer um doce, pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? Vamos chipar, tá na moda. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Você fechou a porta para o coronavírus. Agora precisa fechar também para a dengue, a zika e a chikungunya. Limpe regularmente pratos e vasos de planta. Não deixe a água acumular. Cubra reservatórios e verifique garrafas, copos, pneus e piscinas. Utilize inseticidas e repelentes. Utilize mosquiteiros. Não deixe que a dengue, a zika e a chikungunya virem uma nova epidemia. Esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Prefeitura de Salvador. Hoje. Ai, meu Deus do céu, o que foi agora?
A nossa rainha das terras férteis. Dormiu fora de casa. Mas ela não falou nada. Você tentou falar com ela pelo celular? Tentei, mas está desligado. E até agora não deu uma notícia sequer. Fina estampa. Esse é o hospital de campanha Wet n Wild, exclusivo para pacientes do coronavírus. Construído em tempo recorde pela prefeitura, 40 dias. Aqui, um dos 50 leitos de UTI. Aqui são os 40 leitos da enfermaria. Esses, alguns dos 500 profissionais contratados. O que a prefeitura mais deseja é que você conheça este hospital assim, apenas pela TV. Por isso, fique em casa. Quanto mais você ficar aí, menos chances você terá de ficar aqui. De volta e hora de saber a previsão do tempo para amanhã e também para o começo da semana. O frio vem chegando por aí, né, Eliana Martins? Nem Boa noite diga. pra você. Boa noite para você também, Mariana, para o Helder e para todos. Olha, já chegou, inclusive, em algumas regiões. É bom separar aí um cobertor pesado para essa noite, uma roupa quentinha, porque amanhã o frio se espalha ainda mais. O ar polar, olha, está chegando aqui. Depois dessa frente fria que provocou temporais pelo sul, sudeste e centro-oeste, a temperatura cai até no norte. O dia começa com 16 graus lá em Rio Branco, também em Ji-Paraná, em Rondônia, e com 14 graus em Rondonópolis, Mato Grosso. Cuiabá e Campo Grande se juntam mais uma vez às capitais tradicionalmente mais frias. Campo Grande pode amanhecer até mais gelada do que Curitiba, com mínima de 8 graus, em Curitiba 9. Em Porto Alegre e em São Paulo 11 graus. E Cuiabá terá máxima de 23 graus, um pouquinho mais que hoje, mas ainda bem abaixo do normal para o mês, que é de 31 graus. Porto Alegre tem possibilidade de chuva fraca só de manhã. Já Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco terão tempo firme, assim como o sul do Piauí, oeste de Pernambuco e grande parte da Bahia. Em Salvador, chuva fraca. Os maiores volumes de chuva são esperados em Boa Vista, Manaus, Natal, João Pessoa e no Recife. E na segunda-feira, previsão de geada em parte da região sul, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo até o sul de Minas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também subem bastante na segunda-feira. Olha lá, Belo Horizonte com mínima de 15, máxima só de 22, e no Rio de Janeiro mínima de 14 graus na segunda-feira. À tarde, essa máxima de 27, não é muito calor também, então uma boa noite a todos vocês, uma boa noite fria. Tô pronta já, Eliana. Obrigada. Boa noite para você também. Obrigada. Olha, amanhã tem um esporte espetacular com lembranças especiais de São Paulo, do Vasco e outras notícias do mundo esportivo. Olá, boa noite. Já pensou se você pudesse interferir na escalação do seu time? Um clube espanhol lançou um aplicativo de celular que coloca o torcedor como treinador. A crise no Cruzeiro. Um ano depois das denúncias de desvios financeiros, surgem novos escândalos. O último, pagamento de despesas numa casa noturna com cartão do clube. Pelo pessoal aí, fica fazer casa de negócio, uma mulher lá é $1.000, $2.000. E a gente relembra o Vasco do fim dos anos 90 e o São Paulo no início daquela década. Tem muita gente com saudade do futebol, Helder. Sim, tem. Por isso, amanhã a Globo vai reprisar 15 para as 4 da tarde jogos marcantes para as torcidas de alguns times. Por convenção, o futebol não está entre as 7 artes estabelecidas no século passado. Mas exemplos não faltam do quanto essa combinação rende belas obras. Aí vem ele para a cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Amanhã, muitos torcedores poderão reviver jogos, lances, conquistas que depois se transformaram em peças artísticas. Primeiro exemplo, o São Paulino, que com certeza vai se lembrar da defesa que foi eternizada numa pintura. 131 quadros foram feitos, que foram o número de gols que eu fiz no total da minha carreira, com aquela defesa de 18 de dezembro de 2005. Música tá na lista? Então sobe o som para essa homenagem feita pela torcida do Vasco. O gol em questão foi na semifinal, que abriu caminho para o jogo que o vascaíno vai poder rever neste domingo, o título da Libertadores em 98. Todo mundo só fala daquele gol do Juninho, né? Eu falei, pô, mas o Juninho só fez um gol, eu fiz 7 na competição.
Para o torcedor do Inter, uma chance de rever Fernandão na Libertadores em 2006. Pare. Depois de morrer num acidente É em 2014, o capitão ganhou essa escultura, erguendo a taça do Mundial conquistado também em 2006. Muitos jogos dariam um filme, e esse do Náutico contra o Ituano valeu o acesso à Série A de 2007 e foi o ápice de A Batalha dos Aflitos 2. Seguindo nosso catálogo de belas artes, a dança estará representada pelas coreografias naquele Vitória 5, Vasco 4, pelas quartas de final do Brasileirão de 99. Representando a arquitetura, a bela obra do Atlético Paranaense em sua primeira conquista nacional em 2001. Para terminar na literatura, a Libertadores vencida pelo Cruzeiro em 97, certamente daria um ótimo livro. O Cruzeiro é campeão da Libertadores! Cada partida com a sua arte. Para o torcedor, todas elas obras-primas, prontas para serem apreciadas de novo neste domingo. O Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite. Ótima noite para você e bom domingo. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora sem sair de casa. Acesse crefisa.com.br ou baixe nosso aplicativo. No capítulo anterior. Por quê? Por ser tão atencioso comigo. Esse momento tão delicado da minha vida. Já é tarde, não é? É melhor eu ir. Desculpa, eu vim aqui despejar os meus dramas e você aqui não ia conseguir falar para mais ninguém, a não ser para você. Eu mato esses dois. Eu mato. Não faça nada agora. A vingança é um prato que se come frio e pelos beirados. Doido pra pegar a gaveta. Lá dentro, de mãos dadas com aquela Shrex bombana. Deixa. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Faça. E o outro doido pra pegar ela. Fique agora com o capítulo de hoje. O que foi? Aconteceu alguma coisa quando tá no restaurante? Aconteceu. Ai, meu Deus do céu, o que foi agora? A nossa rainha das terras férteis, mãe de todas as nascentes do rio Nilo, dormiu fora de casa. Ela caga não, essa é moça. É fértil. Mas está desligado. Ela não caga não, essa é moça. E até agora não deu uma Quando ela notícia acordar. sequer. Do padre. Não dá pra acreditar, né? Teresa Cristina nunca dormiu fora de casa assim, certo?